Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que Deus venha nos abrir, o entendimento para que possamos compreender e entender a vontade de Deus, o querer de Deus em nossas vidas. Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Números, capítulo 30, versículo 1 diante. Vamos falar um pouco sobre votos. Números capítulo 30, versículo 1 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor: E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Disse Moisés ao cabeça das tribos dos filhos de Israel, isto é que o Senhor ordenou: quando um homem fazer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Fará segundo tudo o que sair da sua boca. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar à casa do seu pai em sua mocidade, e o seu pai ouvir seu voto e sua obrigação com que ela se ligou à sua alma, e se calar para com ela, tudo os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou à sua alma será valiosa. Mas se o seu pai se o puser no dia em que ouvir todos os seus votos e suas obrigações, com os quais estiver ligado a sua alma, não será válido, mas o Senhor lhe perdoará, porque o seu pai lhe vedou. Porém, se ela se casar e ainda sobre seus votos ou dito irrefletido de seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o seu marido ouvindo e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos e a sua obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se o seu marido lhe vedar no dia em que ouviu e anular o voto que estava obrigado, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, ao Senhor lhe perdoará. Amém? O irmão pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Durante essa semana eu estava preparando um outro esboço, uma outra palavra, mas aí de madrugada lá no trabalho eu acabei esquecendo essas anotações, e orei o Senhor, busquei o Senhor e continuar estudando com uma outra oportunidade, e vamos falar esse assunto aqui também que o Senhor tem colocado no nosso coração. Essa questão do voto a gente se ouve muito nas igrejas e também no mundo político, Os políticos começam a prometer, começam a fazer promessa para o povo, para se eleger, e depois que é eleito, esquece, não cumpre o que faz, E se nós observar nossas vidas dentro da igreja, a diferença é que quando nós fazemos voto dentro da igreja, nós fazemos direto com o Senhor. E geralmente se faz bastante voto quando estamos desempregados, ou quando algo está acontecendo na nossa vida. Aí nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos buscar o Senhor e já imediatamente fazemos um voto com o Senhor. Eu lembro quando comecei a caminhar, a gente estava ali em Realeza e às vezes se misturava muito com o pessoal de outra igreja, Então eu ouvia muito falar: eu fiz um voto para o Senhor, e quando eu recebi o meu primeiro salário, quero dar tudo do Senhor. E outros faziam voto: eu faço um voto para o Senhor que se eu arrumar um emprego, eu quero ser fiel no dízimo e nas ofertas. Aí já não é voto, é uma obrigação, Então se vê falar muito, e observando aqui a palavra do o Senhor Deus manda Moisés falar para a nação de Israel. E isso acontecia muito no meio do povo de Israel. E Deus observando isso, e Deus, quem sabe, não gostando da maneira que estava o povo levando as suas vidas perante Deus, chama Moisés e fala para o filho de Israel, para a nação de Israel, fala para os homens: se fazer voto, ele tem que cumprir.
Todo homem que fazer voto perante o Senhor, que ele cumpra toda a sua palavra. Aleluia. E nós vemos aqui que a palavra diz que quando o homem ou uma mulher ou a moça faz o voto, ele está ligando a sua alma com o Senhor, ele está amarrando a sua vida com o Senhor, ele está colocando um compromisso de ele com Deus, de cumprir. E ainda Deus fala: cuida de cumprir toda a sua palavra. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós não cumprimos nem o que nós falamos um com o outro, né? Muitas vezes nós damos a palavra, amarramos um compromisso e depois esquecemos, né? Geralmente quando muitos compram carros, né? É um compromisso que ficou amarrado com o banco, de repente o banco vai lá e toma, porque não cumpriu com suas obrigações. E se perante a sociedade, se perante um com o outro, nós não cumprimos jamais com Deus. Muitas vezes fala com Deus e fica no esquecimento. Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós estamos orando ao Senhor, nós falamos com Deus, depois cabe a oração, não lembramos que oramos. Muitas vezes nós viemos, ouvimos a palavra, saímos, não lembramos que mensagem foi pregada, no dia seguinte já entra para o esquecimento. E aqui o Senhor fala: tome cuidado, tudo que falar perante o Senhor, você está amarrando a sua alma com o Senhor. Precisamos cumprir. Então vemos aqui, se a mulher, quando a mulher faz um voto, e se ela às vezes não consegue cumprir, ela tem o seu marido, ela pode chegar para o seu marido: olha, fiz um voto assim, está difícil de cumprir. Aí ele vai ouvir o voto. Se ele se calar, se ele disser: você tem que cumprir, é preciso cumprir. Mas se o marido disser: não precisa cumprir, perante Deus está desfeito esse compromisso. A filha com o pai, a igreja pode chegar no seu pastor: pastor, eu fiz um voto e agora estou vendo que está pesado, não vou conseguir cumprir. O pastor vai analisar, e perante Deus, se ele dizer que não precisa, mas se ele dizer: precisa cumprir, perante Deus tem que cumprir. Então o melhor, irmão, é não fazer, irmãos. O melhor é não prometer nada para ninguém, e nem para Deus. Mas quando nós prometemos, nós temos que ser fiéis em cumprir. Aleluia. Amém. Mais um pouco à frente, o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto fizeres voto ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque certamente o requererá o Senhor teu Deus de ti, e em ti haverá pecado. Amém? Então, quando fazer voto ao Senhor, precisa ser ágil, precisa cumprir, porque se não cumprir com a nossa boca, nós pecamos perante o Senhor. Às vezes nós não levamos muito a sério essa questão, né? Então aqui a palavra do Senhor, Deus deixa bem claro para a nação de Israel e também para a igreja. Irmão, nós temos que estar atentos. O que nós prometemos para o Senhor, nós precisamos cumprir. O que nós prometemos para o povo, precisamos cumprir. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Às vezes nós prometemos uma coisa, mas falamos no momento, né? Na hora fica por esquecimento. Mas Deus vê e sabe todas as coisas. Então nós precisamos, quando prometermos, quando fazermos a promessa perante o Senhor, que possamos a cumpri-la, né? Aleluia. E temos que tomar muito cuidado naquilo que vamos fazer o voto ou prometer para o Senhor, né? Juízes capítulo 11, versículo 30. Jefté fez voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, qualquer que sair da porta da minha casa para que receba, quando eu retornar vitorioso dos amonitas, será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E foi Jefté de encontro com os filhos de Amon para pelejar contra eles, e o Senhor os entregou em suas mãos, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, até as veigas das vinhas, derrotou com
submetido os amonitas pelos filhos de Israel. Então voltou Jefté a Mispa para a sua casa, e eis que sua filha, que saíra para lhe receber com abufe e dança, e ela era sozinha, sua filha única, não tinha ele dela filho e nem filha. Quando ele a viu, rasgou as suas vestes, dizendo: ai, filha minha, em verdade abateste-me, e tu me viesse a ser a causa da minha dor, porque dei minha palavra ao Senhor, e não poderei me retratar. E ela então lhe respondeu: meu pai, se desse palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, já que o Senhor te vingou dos inimigos e os filhos de Amon. Amém? Então nós vemos a promessa, né? O voto que fez Jefté ao Senhor. Aquilo que sair da minha casa, quando eu voltar vitorioso. Veja, meu amigo, nós temos que tomar muito cuidado no que vamos falar perante o Senhor nas nossas orações. Nós precisamos tomar cuidado no que vamos prometer para o Senhor. E nós ficamos, às vezes, sem pensar, sem estudar, e começamos a fazer promessas. Geralmente, quando estamos tempo desempregados, ele faz uma, faz outra, até que conseguimos emprego. Quando conseguimos emprego, às vezes nós prometemos ser fiel no dízimo da oferta, e no primeiro salário não conseguimos nem trazer o dízimo, porque foi acumulando conta, né? Dificuldade, despesa, faltando alimento. Então isso nós temos que tomar cuidado. Jefté fez uma promessa, o Senhor chamou ele para ir para guerrear. Ele: Senhor, se eu voltar vitorioso, se eu não perder a minha vida, se eu não for derrotado, aquilo que sair da porta da minha casa eu te darei. Ele falou mais além: eu oferecerei em holocausto. E aí complicou a situação dele. Quando ele volta lá vitorioso, volta alegre, a sua filha sai da porta da sua casa dançando, pulando e cantando, e o abraçou e adora. O que ele falou para o Senhor? Que palavra que ele falou para o Senhor? Que promessa que ele fez para o Senhor? Que voto ele fez com o Senhor? E ele fala para a filha: filha, eu não tenho como me retratar, não posso voltar atrás. A palavra saiu da minha boca, o Senhor cumpriu com a parte dele, e eu preciso cumprir com a minha. E ela foi obediente, né? Foi temente. O Senhor disse: Pai, seja conforme a sua palavra. Aleluia. Irmão, é isso que Deus quer da igreja. Deus não está pedindo, irmão, para ninguém oferecer nada para Ele. Deus não está pedindo nem as nossas orações. Deus não pede nem o nosso louvor. Isso tem que sair de nós espontaneamente para com o Senhor. A sua consagração, o seu louvor, a sua adoração, isso sai de nós, sai do Espírito Santo. Ele geme com gemido inexprimível, mas a ação que sai da nossa boca, do nosso corpo, são atitudes tomadas nossa para com o Senhor Jesus. Mas quando nós prometemos para o Senhor, nós precisamos estar atentos, porque tem que cumprir. Se nós não cumprir, o Senhor vai requerer de nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas se deres a tua serva um filho varão, eu o declararei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Quando ela orava assim incessantemente diante do Senhor, observava Eli o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava em seu coração, e somente seus lábios se moviam, e sua voz não se ouvia. Eli a teve por embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te deste vinho. E Ana lhe respondeu dizendo: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem licor,
mas derramei minha alma diante do Senhor. Não tenha tua serva por uma mulher ímpia, porque pela abundância de minha angústia e da minha aflição falei até agora. Ele respondeu e disse: vai-te em paz, o Deus de Israel te outorgue a petição que lhe fizeste. E ela disse: acha a tua serva graça diante dos teus olhos. Foi a mulher por seu caminho e comeu e não mais esteve triste. Amém? Além dela estar triste de coração, angustiada, ela estava orando. Dá para observar que ela passou o dia todo em oração e ainda ela estava em consagração. Então ela orou tanto, falou tanto, que chegou um momento que não saía mais a voz dos seus lábios. E ele, observando, achou que estava embriagado. Irmão, o que o Senhor quer de nós é isso, que nós possamos se colocar na presença do Senhor, não embriagado com o vinho, mas embriagado do Espírito Santo. Às vezes a aflição é tanto que nós começamos a orar e de repente não temos mais voz, mas começamos a clamar em pensamento, como fez Ana, aleluia, se colocou na presença do Senhor, buscou ao Senhor e ela fez um voto: Senhor, dedicarei a vida dele por todos os dias a ti, e ainda mais não cortarei, não passará navalha nos seus cabelos. Veja a promessa que ela fez. Ela fez uma promessa que não era ela, mas era o filho dela. Uma promessa, um voto que é meio difícil, né, de cumprir, porque ela tinha que estar observando o filho, guiando o filho, que o filho não podia sair do caminho do Senhor e não podia cortar também esse caminho. Quando nós fazemos voto que nós temos que cumprir, fica talvez até mais fácil. Mas quando nós fazemos um voto para uma outra pessoa cumprir, se torna um pouco mais difícil. Mas a aflição que ela estava passando, a humilhação que ela estava passando das suas amigas, dos seus vizinhos, ela se colocou na presença do Senhor. Ela se derramou na presença do Senhor. E diz a palavra que Deus ouviu o seu clamor, ouviu também o seu voto. O Senhor foi com ela, o Senhor respondeu, o Senhor atendeu. Agora era com ela cumprir aquilo que saiu da boca dela. Irmão, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Mas para nós não é pecar. O bom é anotar tudo aquilo que você faz voto perante o Senhor. É bom anotar tudo aquilo que você compra, para chegar na hora de pagar, você não dá para trás. É bom anotar tudo aquilo que você promete para o outro, para chegar a hora ele vai te cobrar. O outro vai te cobrar, então você tem que anotar para você não ficar no esquecimento. Porque Ana e Jéfter fez um voto que era bastante difícil, complicado para cumprir. Mas quando faz, tem que cumprir. Quando fala, tem que honrar a palavra, né? Aleluia. Salmo 22, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. De ti procede meu louvor na grande congregação. Meus votos pagarei diante de que os temo. Amém? Salmista do Davi também fez voto ao Senhor. E ele confessa em oração para o Senhor. Os louvores que ele doava eram para o Senhor. E perante a congregação, ele disse: pagarei os meus votos. Aleluia. Então, irmão, é comum. Isso veio desde o começo, desde a antiguidade. É comum fazer voto. É comum prometer algo para o Senhor. Aleluia. Então nós temos que estar atentos para cumprir aquilo que prometemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem fazer voto rapidamente e depois de ter o feito refletir. Amém? Aqui nós vemos que fazer um voto é um laço. Você está se enrolando perante o Senhor. Laço para o homem fazer voto. E depois que faz, na hora da angústia, na hora das dificuldades, nós oramos e imediatamente fazemos um voto. Depois que nós fazemos esse voto, aí que vamos pensar. E vamos analisar. O bom é então pensar antes.
É bom meditar antes do que vai falar. É bom meditar antes da dívida que vamos fazer. É bom meditar um pouquinho antes, somar antes do nosso salário daquilo que vamos comprar. Porque para o homem fazer promessa é fácil. Na hora da angústia, na hora da dificuldade, você promete, não vou fazer, não vai ser assim. E depois você começa a pensar, puxa, eu falei aquilo, agora eu não vou conseguir tudo isso. Eu prometi aquilo e agora? Então você está caindo num laço. Quando a gente faz isso, nós estamos armando uma arapuca para nós mesmos. Porque a nossa palavra, Deus não vem, o Senhor não vem, o Espírito Santo não vem bater a nossa língua e fazer promessa. É nós que fazemos. Agora o Senhor cobra. Aquilo que nós prometemos, nós temos que ser fiel, temos que cumprir. Então não vamos cair nesse laço. Vamos sair desse laço. Aleluia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando fizeres a Deus uma promessa, não tardes em cumpri-la, porque Ele não se agrada dos insensatos, cumpre teu voto. Melhor é não prometer que prometer e não cumprir. Não deixe que tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi inadvertência, porque farás que Deus se ire por causa da tua voz, e que destrua a obra das tuas mãos. Onde abundam os sonhos, também abunda a vaidade, e as muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Então nós vemos aqui que Deus mostra que nós somos diferentes do mundo, né? Há muitas palavras. Aonde há muitas palavras, onde há sonhos, também há vaidade. Mas nós, mas tu, a igreja, teme a Deus. Então é diferente, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente nas nossas palavras, nas nossas promessas. Então o que a Bíblia fala? Não faça promessa. O próprio Senhor, o próprio Espírito Santo aconselha: não faça promessa. Não prometa nada para o Senhor. Agora, quando você cumprir, quando você fazer promessa, irmão, cumpra, porque se nós não cumprir, vamos estar trazendo pecado para a nossa vida. Pecado que nós mesmos preparamos, que nós mesmos trouxemos, a armadilha que nós mesmos armamos e nós mesmos caímos nela. Aleluia. Então, a palavra do Senhor fala aqui que nós somos diferentes, que nós tememos a Deus. Então, nós prometemos para Deus, nós temos que cumprir. Se nós prometemos para o homem, nós temos que cumprir. Aleluia, porque Deus vai requerer, porque Deus vai cobrar, porque o que sai da nossa boca é responsabilidade nossa. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ainda Atos, no capítulo 18, no versículo 18, nós vamos ver aqui agora o apóstolo Paulo, homem temente ao Senhor. Até os apóstolos também faziam voto. E até os apóstolos também estavam na presença do Senhor. E até os apóstolos tinham que cumprir a palavra perante o Senhor. Atos capítulo 18, versículo 18 fala assim: mas Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se depois dos irmãos e embarcou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, que raspou a cabeça em Secreia, porque havia feito voto. Aleluia. Ainda o versículo 21, capítulo 20, versículo 21, 3. Restificando solenemente a judeus e a gentios acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que, acorrentado nos espíritos, vou a Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá, senão que o Espírito Santo por toda a cidade me testifica, dizendo que me espera prisões e tribulações. Amém? Nós vemos o apóstolo Paulo pregando a palavra, anunciando a palavra, viajou, levou Aquila e Priscila com ele e
raparam a cabeça do apóstolo. Por quê? Porque ele fez um voto assim. Ele também, os apóstolos também fez um voto assim. Eles também prometeu ao Senhor de ser fiel na palavra, de ser fiel no ensinamento, de ser fiel na obra do Senhor. E aqui ele começou a pregar, e diz a palavra que o Espírito Santo revelou para ele que aonde ele ia, em Jerusalém ou outra cidade, o que aguardava ele, o que esperava ele, era açoite e prisões. Mas ele estava sendo fiel no que ele prometeu. Ele foi fiel, foi até o fim, até a morte. Irmão, quando nós prometemos, muitas vezes nós começamos no começo do ano, né? Geralmente nós erramos, nós falamos que começou o ano, falamos, agora vai ser tudo diferente, né? Agora eu vou começar tudo diferente. E de repente não chega nem na metade, nós freamos. Nós esquecemos aquilo que falamos. Nós esquecemos aquilo que prometemos. E deixamos de fazer algo que seria tão precioso para o Senhor. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Esses dias, irmão, eu sempre orei ao Senhor, sempre busquei a palavra do Senhor e sempre tive esse desejo de estar fazendo algo no Senhor. Cheguei lá na lar, descarreguei os funcionários, a gente descarrega os funcionários aqui e já encosto o ônibus do outro lado e fico esperando a outra turma. Aí eu olho lá para cima, movimento lá, caindo lá, chacoalhando, e acho que estava possesso, e algo dele, ele começava a falar coisa, e a gente escutava de longe, mas ninguém entendia. E daí eu olhei lá e falei assim, nossa, tem que ir lá orar para esse rapaz. Né? Mas muita gente, mais de 50 ônibus chegando, e gente descendo, e eu olhei e falei, não, deve ter alguém lá, é um haitiano, deve ter algum haitiano lá que fala a língua dele, que é crente, que vai orar por ele, né? E fiquei ali, eu fiz a minha anotação, acabou a anotação, tem que pegar os papéis carregados e levar lá para cima. Quando eu saio na porta de novo, eu olho lá o rapaz do mesmo jeito, lá, as 3, 4 segurando ele pulando e falando coisa, e meio espumando a boca. Daí eu pensei, irmão, vou ter que orar para o Senhor. Mas tinha muita gente ali, e o pessoal não são crente, né? E eu fui lá e peguei o papel, e quando peguei o papel, fui passando, olhei de novo, não teve jeito. Fui lá e coloquei a mão na cabeça dele, orei por ele, e saí, vim. Depois passou, acho que no outro dia, o outro motorista falou assim, começaram a comentar sobre aquele rapaz, né? E eu falei assim, não, só vai lá, orou por ele, o rapaz ficou bom. O rapaz não deu mais isso, até hoje não se vê falar mais, não vi mais acontecer. Então, não é algo que você se coloca na presença do Senhor, que você deseja fazer, que você promete para o Senhor, às vezes nós temos que fazer. Às vezes, muitas vezes, muitos têm vergonha de perante a sociedade falar a palavra. Muitos têm vergonha até de louvar ou ouvir um louvor. Né? Muitos, nessa situação, jamais orariam com um homem desse no meio de uma multidão de gente, mais de 3.000 funcionários ali. Mas quando o Espírito Santo ele começa a nos empurrar, nos impulsionar, nos levar, nós temos que fazer algo. Por mais que seja simples, por mais que seja pouca oração, por mais que seja pouca palavra, mas tem que falar perante o Senhor. Irmão, por mais que seja simples aquilo que você prometeu para o Senhor, cumpra, porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos.